Pois bem, nós já terminamos então, na última aula, a nossa articulação do primeiro aspecto da cosmovisão cristã, que é o aspecto da criação. Apenas para relembrar vocês, nós estamos fazendo isso à luz de uma perspectiva narrativa, e lembrem-se de que, quando a gente faz isso a partir de uma perspectiva narrativa, nós estamos trabalhando com o pressuposto de que histórias possuem uma estrutura comum, né? Sobretudo no que diz respeito aqui à articulação da cosmovisão cristã reformada. Lembrem-se de que origem, criação, queda, que seria o meio da história, e redenção, que seria o seu final, se relacionam não apenas temporalmente, mas principalmente tematicamente. Então, a origem tem a ver com, ou criação tem a ver com origem e natureza da realidade. Então, à luz de uma perspectiva cristã, a realidade se origina em Deus, através de um ato criativo, livre e intencional dele, e a natureza da realidade é a religião, certo? É a relação criatura-criador. Isso é o que está na base da realidade. Vejam, assim como a gente pode articular o cristianismo e esse polo da cosmovisão no cristianismo, a gente poderia fazer isso com outras visões de mundo. Então, pense, por exemplo, em cosmovisões que seriam cosmovisões rivais ao cristianismo num ambiente mais secularizado. Então, pense, por exemplo, na cosmovisão marxista, ou no marxismo como uma visão de mundo. Como é que um marxista pensaria em termos de origem da realidade? Basicamente, o marxismo é materialista, então ele parte do princípio de que a realidade sempre existiu, sempre foi o que é, não é? E ele identifica a origem, sobretudo, da humanidade com a atividade produtiva. Então, o marxismo, Marx diz isso de maneira muito clara, ele diz textualmente isso, que é a produção que humaniza o homem. Então, é a partir do momento que o ser humano começa a produzir que ele se torna humano. Veja como é que o marxismo ele é uma cosmovisão rival do cristianismo, né? Porque enquanto o cristianismo diz que a realidade surge a partir do ato criativo de Deus, o marxismo diz que o mundo sempre existiu, a realidade sempre existiu. Ele é materialismo histórico. Então, ele é materialista. E enquanto o cristianismo diz que o que está na base da existência humana é a religião, o fundamento da existência humana é a religião, religião aqui não no sentido de adoração formal e etc., mas no sentido de relação com um absoluto, relação com Deus, o marxismo tende ao economicismo e a identificar a natureza da realidade com a atividade produtiva. Então, se você perguntar para um cristão sobre o que é a realidade, o cristão vai dizer sobre a relação com o Criador. Se você perguntar para um marxista sobre o que é a realidade, ele dirá é sobre produzir e desfrutar daquilo que nós conseguimos produzir na nossa relação com a realidade ao nosso redor. Então, a gente está falando de visões de mundo bem diferentes, bem distintas. Não seria muito diferente se a gente pensasse aqui, por exemplo, no positivismo, né? Vamos pensar no positivismo, que seria uma visão de mundo diferente do marxismo, dentro da própria sociologia também. O Comte, ele também trabalha com a ideia de... não me lembro de nenhuma ideia de criação no pensamento do Comte, mas não estou seguro para dizer que ele é um materialista propriamente dito, mas ele identifica a natureza da realidade com o universo do pensamento teórico, ou o universo da teoria. Quem conhece um pouquinho, por exemplo, e já leu alguma coisa da filosofia primeira, né, do Comte, das lições de filosofia,
talvez se lembre que ele identifica os diferentes estágios da sociedade humana com as diferentes formas de conhecimento que a humanidade teve ao longo do tempo. Então, a famosa lei dos 3 estágios, né? O estágio religioso, que seria o mais básico de todos, o estágio filosófico, ou metafísico, que seria o de transição, e o terceiro, que seria o estágio científico, que ele defenderia como o caminho para a perfectibilidade social. Então, veja só, nessa perspectiva, a natureza da realidade é identificada com o conhecimento. Então, se você pergunta para um cristão sobre o que é a realidade, ele diria sobre a relação com Deus. Se você pergunta para um marxista, ele vai dizer sobre produção. Se você perguntar para um positivista, ele vai dizer sobre conhecer teoricamente a realidade. É o conhecimento que está na base, o conhecimento teórico, racional, que estaria na base de toda a existência do homem na realidade. Então, isso que a gente fez com o cristianismo seria bem possível fazer com outras visões de mundo, né? Tentar diagnosticar o que é que está no fundamento ou na base de um determinado pensamento, quando a questão é a origem. E é óbvio que aquilo que uma visão de mundo diz sobre a natureza do real terá relação com aquilo que uma visão de mundo diz sobre queda e redenção depois, certo? Ou a gente pode inverter isso, seria melhor inverter. Aquilo que uma visão de mundo diz sobre as distorções da realidade e aquilo que ela diz sobre a maneira como essas distorções podem ser resolvidas é dependente daquilo que ela disse sobre o que existe na realidade. Porque aquilo que ela apontou como o elemento primordial da existência da realidade, ou a natureza do real, é o que ele vai tender a apontar como o que é que foi mexido para que as distorções pudessem acontecer e o que é que precisa ser transformado para que essas distorções sejam, de alguma maneira, solucionadas. Então, uma cosmovisão tem como uma das suas características esse princípio de coerência, certo? Ela procura ser um todo organizado, consistente ou coerente no seu relato ou na sua narrativa. Então, nesse momento, o que a gente vai tentar fazer agora, né? Esse é o segundo passo. Tentar compreender como é que o cristianismo explica a presença das distorções na realidade que nós estamos vivendo. Então, a gente começou descrevendo ali que a fé cristã concebe a realidade como criação de Deus. Agora, é muito importante lembrar que isso não é tudo de cosmovisão cristã, né? Porque senão a gente fica ingênuo. Se a gente mantém apenas a ideia de criação e ignora a ideia de queda, a gente fica ingênuo com respeito à realidade na qual nós vivemos. Então, aquela realidade que eu descrevi para vocês nas 2 últimas aulas, ela é muito bela e ela é desejável, não é? Viver nesta realidade normatizada por Deus, onde o telos é alcançado, onde há desfrute da providência de Deus, onde há compreensão da revelação de Deus. Isso tudo é muito desejável. Mas a verdade é que esse mundo, tal qual saiu das mãos de Deus, ele não existe mais, né? Ele não existe mais. O mundo que nós conhecemos já é um mundo afetado pela presença do pecado. Então eu começo aqui com Francis Schaeffer, em sua obra O Deus que Intervém, ou O Deus que Está Lá, né? Ele diz o seguinte: houve uma mudança espaço-temporal e histórica com o homem. Quando ele assim procedeu, ele tornou-se algo que ele não era anteriormente, e o dilema do homem tornou-se um problema verdadeiramente moral, ao invés de uma questão meramente metafísica. O ser humano, em certo ponto da história, mudou a si mesmo.
e desde então encontra-se em toda a sua crueldade, em descontinuidade com o que ele era. A diferença entre o pensador cristão e o filósofo não cristão tem sido gritante nesse ponto. O filósofo não cristão diz que o homem está em condições normais hoje, mas o cristianismo bíblico diz que o homem encontra-se em um estado anormal. Bem, aqui quando o Schaeffer está falando da diferença entre o filósofo não cristão e o filósofo cristão, o pensador cristão, ele tem em mente a antropologia, certo? A antropologia filosófica. É claro que, no que diz respeito ao estado da realidade, do mundo, existe em toda a cosmovisão a percepção de que as coisas não estão como deveriam ser. No entanto, a grande maioria das cosmovisões não responsabilizam o homem pelo fato de que o mundo esteja como está. E é neste sentido que o Schaeffer está dizendo que a antropologia secularizada, ela tenta livrar o homem de responsabilidade em virtude da condição decaída na qual o mundo se encontra. Isso é muito comum no aconselhamento, né? Então, os psicólogos não cristãos, em geral, tentam enxergar para o ser humano e compreendê-lo ignorando a categoria de pecado. Isso significa que eles tentam lidar com a atual conjuntura do ser humano e o atual estado dele como se esse fosse o seu estado natural. Enquanto nós sabemos que não é. O ser humano que nós conhecemos hoje é um ser humano que foi afetado pela presença do pecado. O fato de afirmar a doutrina da criação fez com que, estou falando de criação mesmo, daquilo que a gente falou antes, fez com que os cristãos sempre nutrissem certo apreço pela realidade e uma disposição, pelo menos inicial, para se relacionarem com ela. Então, em termos de ponto de partida, a relação do cristão com a cultura, com a sociedade, sempre foi uma relação de disposição inicial. Por quê? Por causa da doutrina da criação. Uma vez que o mundo foi criado por Deus, sociedade, arte, política, economia e etc., não são campos ilegítimos, mas campos legítimos da atuação cristã. Então, os cristãos sempre olharam com apreço e sempre tiveram boa disposição inicial para se relacionarem com a realidade em virtude da doutrina da criação. Agora, isso não significa que os cristãos sejam ingênuos com respeito à atual condição da realidade. Nós não somos ingênuos, muito pelo contrário, nós estamos muito conscientes, não apenas de que neste atual momento a realidade está aquém do seu potencial, ou seja, ela não se desenvolve tal como ela poderia se desenvolver, mas também nós estamos conscientes de que essa realidade apresenta direcionamentos distorcidos. Então, são dois aspectos diferentes aí, né? Primeiro, a realidade é menos do que ela poderia ser, e a realidade se direciona para uma direção equivocada, para a qual ela não se direcionaria caso a queda em pecado não existisse. Então, nós cristãos, nós não ignoramos, por exemplo, a existência de enfermidades físicas. Então, nós sofremos com isso e reconhecemos a existência de enfermidades físicas. Nós reconhecemos, por exemplo, a existência de inversões hermenêuticas, que é a verdade sendo tratada como mentira, a mentira sendo tratada como verdade. Nós reconhecemos e não ignoramos a existência de relacionamentos quebrados, ou seja, vínculos conjugais, paternais, familiares e sociais que são quebrados nesta realidade. Nós não ignoramos, por exemplo, a existência de exploração econômica, pessoas que, de posse de condições produtivas, exploram outras pessoas que não têm essas condições. Nós não ignoramos a existência de injustiças no mundo no qual nós vivemos.
ou seja, sentenças que são dadas não considerando aquilo que de fato aconteceu, mas o benefício de determinadas pessoas em detrimento de outras. Nós não ignoramos a existência de inversões estéticas. O que é isso? O feio chamado de belo e o belo chamado de feio. Nós não desconsideramos a existência de imoralidade, não é? Ou seja, os padrões morais invertidos, aquilo que é santo sendo tratado como impuro e aquilo que é impuro sendo tratado como se fosse ambiente ou exemplo de pureza, né? Ah, não é diferente com o cristianismo em relação às outras visões de mundo. Como eu disse antes, essa noção de que existe algo errado com a realidade, ela é comum a todas as cosmovisões. Esse é um elemento estrutural de uma visão de mundo. E como eu disse, uma vez que uma visão de mundo é um todo coerente, pelo menos idealmente, aquilo que uma visão de mundo diz a respeito da origem e natureza dos problemas que acometem a realidade é absolutamente dependente daquilo que ela diz a respeito da origem e natureza da realidade. Então, deixa eu usar aqui o positivismo e o marxismo para ilustrar aquilo que eu estou querendo dizer. Então, pensa no positivismo, certo? A mentalidade positivista é a de que a realidade é fundamentalmente racional. A vida é sobre conhecer teoricamente o mundo e a realidade. Numa cosmovisão positivista, as disfunções que existem na realidade, elas serão concebidas como resultado de quê? Basicamente de subdesenvolvimento intelectual. Ora, se a vida e a realidade é sobre conhecer, e nós estamos experimentando problemas na realidade, é porque nós não tivemos a capacidade de conhecer a realidade tal qual ela deveria ser conhecida. Ou seja, as imperfeições que nós experimentamos na realidade, nós as experimentamos porque nós ainda estamos em estágios inferiores de desenvolvimento da nossa racionalidade. Então, qual é o problema do mundo, segundo um positivista? O problema é que a gente não atingiu ainda o nosso estágio de conhecimento, o tipo de conhecimento e o nível de conhecimento que um dia vamos atingir, capaz de nos atribuir a perfectibilidade, certo? Veja, aquilo que você diz sobre origem determina aquilo que você diz sobre a distorção. No caso do materialismo histórico, o que diz um marxista sobre a natureza do real? Ora, ele vai dizer que a realidade é fundamentalmente econômica. O homem é não homo sapiens, como seria no positivismo, né? Mas ele é homo faber. Ele é homem que faz. Ele não é um homem que pensa simplesmente, mas ele é um homem que faz. Então, o homem se torna humano a partir de sua condição produtiva. É a produção que humaniza o homem. Ora, em uma cosmovisão assim, a razão pela qual todas as imperfeições que nós experimentamos na realidade existem é que existe exploração permitida e incentivada por um modelo de produção específico ou particular. Por que é que nós temos problemas no mundo? Injustiças, inversões hermenêuticas, enfermidades e todas essas coisas naturais. Ora, porque na maneira como nós nos organizamos para produzir, nós permitimos e incentivamos, em virtude do nosso modelo de produção econômica, um tipo de exploração. Que tipo de exploração seria esse? A exploração daqueles que detêm as condições de produção sobre aqueles que detêm apenas forças de produção. Então, existem, para produzir é necessário essas duas coisas.
condições produtivas, matéria-prima, maquinário e etc., e força de produção, força humana. Alguns poucos possuem condições de produção, enquanto muitos possuem forças de produção. E na maneira como nós produzimos, que é o sistema de produção capitalista, baseado na propriedade privada, este grupo de pessoas que detém condições de produção explora aqueles que possuem apenas forças de produção. E esta é a razão pela qual todas as imperfeições que experimentamos na realidade existem, ou seja, a exploração econômica. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? O que eu estou querendo mostrar é que a visão da queda, ela segue a visão de criação. Aquilo que dizemos sobre natureza do real determina aquilo que dizemos sobre a natureza das distorções da realidade. E com a fé cristã não é diferente. O que a fé cristã diz que é a natureza da realidade? É a relação criatura-criador. Ao contrário dessas outras cosmovisões, a cosmovisão cristã diz que a vida no mundo é sobre a relação entre o Deus que criou a realidade e a criatura que foi criada por Deus. E, obviamente, essa relação ela se verifica de maneira mais clara na relação entre Deus e o homem aqui sendo o mediador da relação entre Deus e o restante da criação. O homem é quem media esta relação que é feita ou que é estabelecida entre Deus e a realidade criada. Então, ela sustenta que a realidade, ela, a fé cristã, que a realidade é uma realidade pessoal e fundamentalmente religiosa. Então, o chão da existência na realidade é a relação criatura-criador. E a explicação óbvia, lógica, que a fé cristã dará para a existência de distorções na realidade é nada mais, nada menos do que a ruptura ocorrida nesta relação que aconteceu, obviamente, por ocasião da queda em pecado. Certo? Então, ouçam aí o que o Albert Wolters diz sobre qual é a fonte das distorções que nós experimentamos do lado de cá da eternidade. O Wolters diz assim: uma das características singulares e distintas do ensino da Bíblia para a situação humana é a de que todo mal e toda perversidade no mundo são basicamente resultados da queda da humanidade, da sua recusa em viver de acordo com a boa criação de Deus. A desobediência humana e a culpa encontram-se, em última análise, na raiz de todos os problemas da Terra. Certo? Isso aqui é o que o Albert Wolters está dizendo sobre a singularidade da visão cristã sobre as distorções. Segundo Wolters, em que a visão cristã da queda se distingue da visão ou de outras visões a respeito da queda, em sua verticalidade. Todas as demais tentarão explicar horizontalmente os problemas que nós experimentamos. Então, se você tem um problema no seu casamento, horizontalmente. Se você tem um problema na sua saúde, em última instância, horizontalmente. Se você tem um problema de relacional com, sei lá, o seu pai, horizontalmente. Se a sociedade humana tem um problema de injustiça, sempre horizontalmente. A visão de mundo cristã se distingue pelo fato de relacionar todos os problemas que nós experimentamos na realidade, em última instância, com a queda em pecado. O que foi a queda em pecado? Nós conhecemos o relato de Gênesis 3. A queda foi basicamente um evento histórico, isso é essencial ao cristianismo. Qualquer visão que queira diminuir a importância da historicidade da queda, ela tem problemas fundamentais na sua
na sua elaboração. Então, ela foi um evento histórico, no qual o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, para uma relação com Deus, relação esta que inclui um binômio, né? O binômio de sujeição e satisfação. Eu só estou repetindo a primeira pergunta do breve catecismo aqui, em outras palavras, né? Que é, o ser humano foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o binômio da relação entre Deus e o homem é esse binômio da sujeição e da satisfação. Obviamente, dependentes um do outro. Na medida em que o homem se sujeita a Deus, então ele encontra a sua verdadeira satisfação. Então, a queda foi o momento em que o evento histórico no qual o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus para uma relação com ele, relação esta baseada nesse binômio, rejeita a sua condição de criatura e procura se afirmar como o ponto de referência de sua própria existência. Isso aconteceu, vocês se lembram bem, por ocasião de um teste moral ao qual Deus submeteu o homem no jardim plantado no Éden. A leitura que a gente faz no texto de Gênesis 3, se não for feita com muito cuidado, pode dar a ideia de que aquele é um evento infantil, não é? Que está sendo relatado em Gênesis capítulo 3. Mas é preciso prestar muita atenção no que acontece naquele evento. O que acontece em Gênesis 3 é que Satanás seduz a humanidade, o primeiro casal, a abrir mão da sua heteronomia. Lembra que significa heteronomia? Hétero, outro, né? Heterossexual, outro sexo. Então, hétero, outro, nomos, lei. Então, o ser humano havia sido criado para ter outro como lei para si, ter Deus como lei para si mesmo. Então, Deus era o ponto de referência a partir do qual o ser humano interpretaria a realidade e viveria a realidade que Deus mesmo criou. Então, esse é o projeto original. Foi assim que Deus criou as coisas para funcionar. O que a serpente convence a humanidade a fazer é abrir mão de sua heteronomia, abraçar a sua autonomia, fazendo de si o ponto de referência para a realidade criada. Então, lembra da natureza da primeira tentação. A primeira tentação tem a seguinte natureza: vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Esse conhecedores do bem e do mal aqui, obviamente, não é um conhecimento experiencial. Deus não é um conhecedor do mal no sentido experiencial. Deus é um conhecedor do bem e do mal no sentido de que ele é quem define o que é o bem e o que é o mal. O que a serpente está dizendo a Adão e Eva é que eles poderiam viver de forma autônoma, sendo eles próprios o ponto de referência para definir o que é bom e o que é mal, o que as coisas são e o que as coisas deixam de ser. E, obviamente, Adão e Eva dão ouvidos à voz da serpente, a humanidade, não é? Dá ouvidos à voz da serpente e assume as rédeas da sua própria história naquela ocasião. Segundo a tradição cristã, esse é o meu ponto, esta decisão humana de tomar nas mãos as rédeas da sua própria existência, de fazer de si próprio, ou de si própria, o padrão de verdade, de moralidade, de beleza, é a razão de toda sorte de males que nós experimentamos na realidade criada. A realidade está, como está, cheia de dor, de sofrimento, de erro,
de desentendimento, de opressão, de injustiça, de feiura, de maldade, em última instância, por causa da queda em pecado. Então, foi esse evento de dimensões cósmicas, de afastamento da criatura do Criador, não é? Que fez com que estas experiências passassem a fazer parte da nossa existência. Lembra, se a relação com Deus é o chão da existência, o ponto de equilíbrio da realidade, a ruptura dessa relação não é uma coisa de pequena monta. Não é um probleminha que pode ser resolvido da noite para o dia. A ruptura dessa relação é um cataclisma cósmico que afeta a realidade em todas as suas dimensões. Certo? Então, olha só. Assim como, se você estiver lidando com um discurso que diz ser cristão, mas que é antinormativo, é antiteleológico, você está lidando com um discurso cristão inconsistente? Assim também, quando você está lidando com um discurso que se diz cristão, mas que ao situar, ao localizar os males pelos quais a humanidade passa e experimenta, não chega à relação criatura-criador, você também está lidando com um discurso cristão inconsistente. Percebeu? Se quando você está lidando com um discurso cristão, mas ao apresentar a razão pela qual determinados problemas e distorções estão presentes, esse discurso não chega na queda em pecado e na relação do homem com Deus, você está lidando com um discurso cristão inconsistente. Porque, à luz de uma perspectiva cristã, a fonte final de todos os problemas da humanidade é a relação criatura-criador. Certo? A ruptura dessa relação criatura-criador. Agora, o que isso significa? Isto significa que não existam causas secundárias para os problemas que nós enfrentamos na realidade? Bem, isso a gente vai ver na semana que vem, no início da aula, quando a gente tentar entender agora como é que um cristão ele lida adequadamente com esta afirmação que eu acabei de fazer, que é a afirmação de que a fonte de todas as distorções que experimentamos na realidade criada é a queda em pecado. Isso a gente vai tentar trabalhar na próxima semana, na primeira aula, e aí a gente termina na segunda aula com a apresentação do último polo, que é o polo redenção. Eu vou ter que enxugar isso aqui, mas eu acho que é possível fazer para encerrarmos na próxima semana. Perguntas, dúvidas e traumas sobre o que vimos aqui nesse segundo momento da aula, não? Alguma questão específica que vocês queiram levantar sobre essa pequena introdução? Parece que não, né? Essa do trauma foi ótima aí, professor. Dúvidas e traumas, pois é. Então, irmãos, não havendo nada mais a tratar,